Um dia, ele será conhecido como Optimus Prime, mas há milhões de anos atrás, durante os primeiros dias de conflito entre os Autobots e os Decepticons, ele era um defensor da paz, chamado Orion Pax. E ele está prestes a ter uma amostra do que o futuro lhe apresentará. Comecemos. Orion Pax acaba de ser atualizado pelo seu amigo Wheeljack, tendo algumas características físicas alteradas, como a retirada da sua placa facial. Orion precisava ficar em repouso para que seu sistema de transformação se adaptasse às mudanças físicas. Orion estava conversando com seus amigos quando é interrompido por Zeta Prime, que arrogantemente chama o jovem Autobot. Zeta Prime havia se tornado Prime recentemente, pouco tempo após a queda de Sentinel Prime nos eventos do quadrinho A Origem do Megatron. Zeta Prime começa a conversar com Orion, enquanto os dois andam em direção a Nightbeat. Nightbeat revela que sabia onde os Decepticons estavam mantendo um Autobot que havia sido sequestrado. E o Autobot que havia sido sequestrado pelos Decepticons é ninguém mais e ninguém menos do que o oficial médico Ratchet. Nightbeat então decide revelar onde Ratchet estava. E Ratchet se encontrava no Ponto da Ferrugem, um dos locais mais perigosos e desolados de Cybertron. Orion Pax agora tem a missão de resgatar o seu amigo Ratchet, já que seu corpo novo havia sido feito para enfrentar melhor aquele terreno que sofria por várias toxicidades naturais e era infestado de criaturas desconhecidas e perigosas. O plano de Orion Pax basicamente se resumia em encontrar com o inimigo e fazer a troca de reféns, já que os Autobots também possuíam um Decepticon misterioso para que pudesse ser trocado com o oficial médico Ratchet. Zeta Prime ordena que Orion Pax não vá sozinho, e sim que leve Nightbeat e o maior filósofo, polígrafo e intelectual público de Cybertron, Alpha Trion, pois ele era o único que sabia como viajar no Ponto da Ferrugem. Alpha Trion então decide se apresentar ao jovem Autobot, porém, Orion Pax acaba estranhando a sua forma de se comunicar. É tudo muito complexo. Nightbeat também vê a situação e diz que vai ser uma longa viagem. Estes três Autobots então partem em direção ao Ponto da Ferrugem, sendo liderados por Orion Pax. Orion Pax estava indo na frente, junto com um trailer que carregava supostos prisioneiros Decepticons para que a troca fosse realizada. Alpha Trion e Orion começam a conversar. Um de seus temas discutidos é a existência do Titan Metroplex, quando de repente acontece um ataque inesperado. Várias criaturas com aparências monstruosas surgem e atacam um grupo de Autobots, fazendo com que eles revidassem utilizando a força. Nightbeat até fica surpreso com a situação de Alpha Trion. Ele disse que para um intelectual público, Alpha Trion era no combate muito habilidoso, e Alpha Trion responde que ele já teve alguns debates acalorados. As criaturas hostis então voltam para a neblina, de onde haviam surgido, e Orion Pax não deixa de perceber o seu corte profundo em seu rosto, onde acaba relembrando a sua placa facial e a necessidade de utilizá-la. O trailer de Orion havia sido atingido pelos monstros. O trailer agora estava danificado e, para a surpresa de Orion, sem os prisioneiros Decepticons. Quando um grito inesperado de repente surge, ele gritava por socorro. Eram dois Decepticons gêmeos, também conhecidos como Wreck and Ruin. Wreck and Ruin não eram grandes criminosos. Seus crimes haviam sido os mais leves cometidos pelos Decepticons. Então, Orion resolve conversar com eles. Eles basicamente não eram muito reconhecidos. Se diziam soldados normais que não possuíam nem formas alternativas, já que os seus mecanismos de transformação haviam parado de funcionar, pois eles haviam forçado muito. Orion continua conversando com os jovens Decepticons quando ele de repente pergunta da insígnia Decepticon. Eles se demonstram quase simpatizante dos Decepticons. Eles diz que, na verdade, ele já admirou muito o Megatron e as palavras e também o posicionamento dos Decepticons. Porém, ele defende o governo de Zeta Prime e acaba, de forma indireta, pedindo
para que o Wrecking Ruin se juntem aos Autobots. Wrecking Ruin então voltam para o trailer quando alguns Seekers liderados pelo Thundercracker aparecem. Os Autobots são guiados até a localidade dos Decepticons. Ratchet é amostrado para Orion e Orion se assusta ao ver o seu amigo ferido. Os Autobots haviam sido enganados. Os Decepticons não queriam Wrecking Ruin e sim queriam capturar Alpha Trion. Por isso que escolheram o ponto da ferrugem como ponto de encontro, pois Alpha Trion era o único que sabia guiar os Autobots para aquela localidade. Orion Pax então exige ver o Megatron, porém Bludgeon não permite. O clima fica tenso e uma batalha grande se inicia. Os Autobots começam a atirar em todos os Decepticons à vista. Alpha Trion então consegue se libertar e se junta a Nightbeat, Ratchet e Orion Pax. Wrecking Ruin vê que a situação estava se intensificando e eles demonstraram também uma admiração por Orion. Então eles decidem ajudar a equipe de Orion Pax a fugir do lugar com seus Autobots. Porém, Orion permanece para poder cobrir a saída de seus amigos. Orion é capturado pelos Decepticons enquanto os Autobots fugiam com sucesso. Os Decepticons amarraram Orion Pax em um foguete como uma forma de variedade para matar um Autobot. Bludgeon queria ampliar as possibilidades de se assassinar um Autobot e não dar um simples tiro. O foguete então é lançado com Orion preso nele. Quando o foguete chega perto ao local de impacto, Orion então se transforma e consegue se libertar. Ele faz o possível para guiar o foguete, fazendo com que ele mude o curso de Iacon para uma área aberta e não povoada. O foguete então cai, porém Orion Pax sobrevive. Ele se senta ao lado dos destroços e vê uma placa facial. Ele coloca sua placa facial e volta para o seu visual antigo. E este foi o Spotlight de Orion Pax.